Toda geração acredita que finalmente desvendou o dinheiro. Não apenas melhorou, não ajustou, não o tornou um pouco mais seguro. Desvendou. Eles dizem isso com confiança, com gráficos, com uma nova linguagem, com teorias inovadoras que prometem domar o risco, suavizar ciclos e transformar a incerteza em algo administrável, algo científico, algo civilizado. E a cada vez, a história espera. Porque por trás das novas ferramentas, dos modelos mais inteligentes, dos mercados mais rápidos, há uma constante que nunca muda: comportamento humano. E o comportamento humano é notavelmente leal às suas ilusões. Desta vez, é diferente. Essas 4 palavras precederam mais desastres financeiros do que a má matemática jamais fez. Foram pronunciadas por comerciantes na Amsterdã do século XVII, banqueiros na Nova York da década de 1920, traders no Vale do Silício no final da década de 1990 e formuladores de políticas com muito mais diplomas do que humildade. Cada vez, a convicção era sincera. Cada vez o resultado era familiar. Bem-vindo ao historiador financeiro, onde dinheiro, poder e história colidem e nada é tão simples quanto parece. Esta não é uma história sobre uma única queda, uma única bolha ou um único erro. Trata-se de algo mais profundo, algo mais silencioso. A razão? As mesmas ilusões econômicas continuam ressurgindo século após século, mesmo à medida que as sociedades se tornam mais ricas, mais inteligentes e mais tecnologicamente avançadas. Se os mercados fossem puramente racionais, a história econômica seria chata, linear e previsível. Mas os mercados não são máquinas. Eles são espelhos. Eles refletem medo, otimismo, ganância, negação e esperança, muitas vezes tudo de uma vez. E quando um número suficiente de pessoas acredita na mesma história reconfortante, a ilusão se transforma em consenso. Dê um passo atrás e observe o longo arco, não os detalhes, mas o padrão. Na década de 1630, os comerciantes holandeses se convenceram de que os bulbos de tulipa haviam transcendido a agricultura e se tornado uma nova classe de ativos. Os preços se desvincularam da utilidade. A lógica seguia o preço, e quem a questionava simplesmente não entendia o mercado. 3 séculos depois, os investidores disseram a mesma coisa sobre as ações de rádio na década de 1920, depois sobre os conglomerados na década de 1960, depois sobre as empresas de tecnologia na década de 1990, e depois sobre o setor imobiliário no início dos anos 2000. Séculos diferentes, ativos diferentes, lógica idêntica. O que mudou não foi a ilusão, foi o traje. Cada era envolve seu otimismo na linguagem mais avançada disponível. Em um século, são suas rotas comerciais e império. Em outro, sua produtividade industrial. Mais tarde, é a engenharia financeira. Hoje, são algoritmos, liquidez e novos paradigmas. A sofisticação cresce. A vulnerabilidade permanece. Porque ilusões não sobrevivem sendo obviamente falsas. Eles sobrevivem sendo emocionalmente úteis. Uma das ilusões mais antigas em que os humanos caem é a crença no crescimento permanente. A ideia de que o progresso, uma vez alcançado, se torna uma lei da natureza, que amanhã será sempre maior do que hoje, não por causa de esforço ou disciplina, mas porque é assim que o sistema funciona agora. Impérios acreditavam nisso, corporações acreditavam nisso, governos acreditavam nisso e as famílias ainda acreditam. O crescimento se torna menos um resultado e mais uma promessa. E uma vez que o crescimento é assumido, qualquer coisa que o ameace parece temporária, anormal ou solucionável. Com a alavanca certa, as desacelerações são vistas como falhas, as correções como reações exageradas e os limites estruturais como um pensamento ultrapassado. Até que uma decisão muda tudo. Quando o crescimento vacila, as sociedades raramente questionam a crença em si, mas sim o obstáculo. Assim, os sistemas se estendem, o crédito se expande, as regras se afrouxam, o risco é adiado, a dor é postergada, não eliminada. A ilusão sobrevive, pelo menos por um pouco mais de tempo. E é aqui que a ilusão se aprofunda na estrutura. À medida que os sistemas financeiros se tornam mais complexos, outra crença se instala silenciosamente, que a complexidade equivale à segurança. Esse risco de fatiamento, modelá-lo, garanti-lo e dispersá-lo de alguma forma, faz com que ele desapareça. Na realidade, a complexidade não remove o risco, ela o redistribui, o obscurece, ela retarda sua visibilidade. Quando ninguém entende completamente o sistema, o medo desaparece. E quando o medo desaparece, a cautela vai junto. Se a complexidade impedisse desastres, os sistemas financeiros mais sofisticados da história não estariam falhando tão publicamente. Mas a complexidade cumpre uma função diferente. Ela cria uma distância entre causa e consequência. Permite que a responsabilidade se dissolva no processo. Faz com que o fracasso pareça técnico em vez de humano. E mais importante, cria a ilusão de que alguém, em algum lugar, está no controle. Essa crença é um dos sedativos econômicos mais poderosos já inventados. Bancos centrais, reguladores, instituições, especialistas e sociedades colocam um enorme peso psicológico na ideia de que há um cockpit e que alguém competente está sentado nele. Não porque isso seja sempre verdade, mas porque acreditar nisso mantém o sistema em funcionamento. A confiança, afinal, é uma forma de moeda. No entanto, a história mostra que o controle é frequentemente reativo, fragmentado e limitado por incentivos que raramente se alinham com a estabilidade a longo prazo. As decisões são tomadas sob pressão, com informações incompletas e com consequências políticas pairando sobre cada movimento. A aparência de controle compra tempo, não garante resultados. Enquanto isso, os custos não desaparecem, eles se deslocam. A dívida permite que as sociedades consumam o crescimento futuro. Hoje, a inflação permite que os governos reduzam obrigações de forma discreta. Os resgates permitem que as perdas sejam absorvidas pelos sistemas em vez de pelos indivíduos. Ou pelo menos é assim que é vendido.
Cada mecanismo alimenta outra ilusão, que a dor pode ser administrada sem custo, que as consequências podem ser adiadas indefinidamente, que alguém mais absorverá o impacto. Mas a história é implacável em um aspecto. Os custos sempre surgem, e quando isso acontece, raramente se distribuem de maneira uniforme. Alguns se beneficiam cedo, outros saem a tempo. Alguns nunca se recuperam. Gerações inteiras podem fazer tudo certo e, ainda assim, herdar um sistema sobrecarregado por decisões que nunca votaram. Isso não é uma falha moral. É uma falha estrutural, nascida de ilusões que sobreviveram à sua utilidade. O momento mais perigoso em qualquer ciclo econômico não é o colapso, é a confiança. O momento em que as pessoas acreditam que o sistema evoluiu além de sua própria história, que o risco foi dominado, que os avisos estão desatualizados, que os céticos simplesmente não entendem. A história não se repete porque quer. Ela se repete porque a psicologia humana não evoluiu na mesma velocidade que os sistemas financeiros. E nessa lacuna entre inovação e comportamento, as ilusões prosperam. E quanto mais tempo elas permanecem sem contestação, mais convincentes se tornam, até que não sejam. O que torna essas ilusões tão resilientes não é a ignorância, é familiaridade. Quando um sistema começa a mostrar estresse, a maioria das pessoas que vivem dentro dele nunca experimentou outra coisa. As regras parecem naturais, os incentivos parecem permanentes, a estrutura parece inevitável. Questioná-la soa menos como sabedoria e mais como heresia. E assim, cada geração aprende a lição errada da última crise. Após o colapso, as sociedades prometem moderação. Elas constroem salvaguardas. Eles escrevem regulamentos suficientemente robustos para se tranquilizarem de que os danos não se repetirão. Mas a memória se apaga mais rápido do que as estruturas se deterioram. Com o tempo, as salvaguardas são reinterpretadas como obstáculos. As regras se tornam ineficientes. A cautela parece excessiva. O que antes era proteção lentamente se transforma em atrito. Enquanto isso, novos atores entram no sistema. Eles não viveram o fracasso anterior. Eles não sentiram o medo. Eles herdam as recompensas, não as cicatrizes. Para eles, os avisos soam abstratos, como mitos de uma era menos avançada. E é assim que a ilusão silenciosamente retoma terreno. É por isso que os ciclos econômicos não exigem estupidez coletiva. Eles exigem amnésia coletiva. A mente humana não é feita para manter longas linhas do tempo abstratas de risco. Ele responde ao que é visível, imediato e reforçado. Quando os sistemas recompensam certos comportamentos por tempo suficiente, esses comportamentos começam a parecer racionais, mesmo quando são frágeis. O mundo moderno não escapou a essa dinâmica. Isso acelerou. A informação viaja mais rápido do que nunca. Os mercados reagem em milissegundos. O capital se desloca entre fronteiras com o clique de um botão. No entanto, a tomada de decisões ainda é filtrada pela mesma maquinaria emocional que outrora guiava os comerciantes ao carregarem navios à luz de velas. As ferramentas são mais afiadas. Os instintos são os mesmos. O sucesso de curto prazo ainda é confundido com prova. O aumento dos preços ainda é confundido com valor. A complexidade ainda é tratada como inteligência. E quando algo funciona por tempo suficiente, as pessoas param de perguntar por que funciona e começam a assumir que sempre funcionará. Esse é o perigo silencioso da sofisticação. Pode anestesiar o ceticismo. Uma das ilusões mais persistentes das finanças modernas é a crença de que o conhecimento por si só nos protege. Que, porque temos mais dados, mais modelos, mais livros de história, devemos ser menos vulneráveis. Mas a informação não produz automaticamente sabedoria. Em muitos casos, ela gera confiança. E a confiança descontrolada pode ser tão perigosa quanto a ignorância. Os sistemas econômicos não colapsam porque todos os entendem mal. Eles colapsam porque um número suficiente de pessoas os compreende, apenas o suficiente, para explorar os incentivos, enquanto assume que alguém mais está gerenciando os riscos. A verdade é desconfortável, mas simples. Nenhum sistema pode superar a psicologia das pessoas que o operam. Os mercados não falham porque os gráficos estavam errados. Eles falham porque os humanos consistentemente superestimam sua capacidade de controlar resultados, subestimam riscos extremos e atrasam a responsabilização. Quando o custo não é imediato e as consequências finalmente chegam, elas costumam ser vistas como anomalias, choques externos, eventos imprevisíveis. Qualquer coisa, exceto o resultado de padrões que estavam visíveis o tempo todo. É aqui que a história deixa de ser acadêmica e começa a ser prática. Porque a verdadeira lição não é sobre prever a próxima crise. Esse instinto, a urgência de prever o colapso, é apenas mais uma ilusão vestindo a máscara da preparação. A história é muito menos útil como uma bola de cristal do que como um espelho. O que ela nos mostra repetidamente é como os humanos trocam facilmente a resiliência a longo prazo por conforto a curto prazo. Quão rapidamente a cautela se desgasta, uma vez que a estabilidade parece normal. Como sistemas construídos para gerenciar riscos, gradualmente, se tornam sistemas projetados para adiar esses riscos. E como esses adiamentos sempre têm um preço. A liberdade financeira não vem de cronometrar mercados ou superar ciclos. Vem do entendimento de onde as ilusões habitam e da recusa em construir sua vida inteiramente dentro delas. Vem do reconhecimento de que os sistemas são moldados por incentivos, não por intenções. Que as políticas são limitadas pela política. Essa complexidade muitas vezes esconde a fragilidade em vez de eliminá-la. O mais importante é que ela vem da humildade. Aquele tipo que aceita que nenhuma era é imune, nenhuma estrutura é permanente e nenhuma quantidade de inteligência é suficiente para sobrepor a natureza humana. A história não pune a ignorância imediatamente. Ela espera. Deixa a confiança se reconstruir. Permite que novas histórias se formem. E só então coleta o que lhe é devido. As pessoas que mais sofrem não são aquelas que nunca acreditaram na ilusão. Eles são aqueles que acreditaram que finalmente havia desaparecido.
À medida que este ano chega ao fim, essa pode ser a lição mais valiosa de todas. Não medo, não pessimismo, apenas clareza. A compreensão de que o progresso não apaga padrões, mas os disfarça. E que o passado não está atrás de nós, está abaixo de nós, moldando silenciosamente o solo em que pisamos. Se isso te deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu vou te mostrar onde procurar.